Olá pessoal, esse vídeo vai falar sobre um assunto que envolve a questão do meio ambiente e que diz respeito às CFCs e às patentes. Qual a influência das CFCs nas patentes? Bom, de onde vem isso, né? Existe uma versão aí que é circulada, né, na internet, e que eu consegui identificar a origem num professor chamado Luiz Carlos Molion, da Universidade Federal de Alagoas. Segundo esse professor, quando ele trata da questão do buraco na camada de ozônio, no CFCs, ele traz uma versão segundo a qual a DuPont era titular da patente do CFC, e ela vendo que a patente ia expirar, o que ela fez? Ela disseminou a fake news de que o CFC prejudicava a camada de ozônio. E assim você inviabilizou que os concorrentes se aproveitassem do domínio público da patente, quando o preço do CFC naturalmente iria cair com a produção de genéricos, né, de CFC. Então você simplesmente acabou com o produto, né? Ou seja, e aí a DuPont veio com um produto substituto, né? O produto substituto seria o R134, custando muito mais caro, ela veio com substituto. Então foi um plano muito bem planejado, muito bem tramado, né? E que, segundo o professor, né, ele diz assim: na minha opinião, essa hipótese é uma atitude neocolonialista, ou seja, o domínio dos países ricos sobre os pobres, através da tecnologia e das finanças. Países tropicais como Brasil e Índia precisam de refrigeração a baixo custo, né, com CFCs. A hipótese de destruição da camada de ozônio é uma forma de transferir dinheiro de países pobres para países ricos, que já não possuem recursos naturais e têm que sobreviver explorando os outros financeiramente. Tá? Então, essa estratégia de neocolonialismo, e que as patentes estariam no centro aí dessa estratégia, né? Bom, pergunta, será que isso é verdade? Bom, a primeira descrição que a gente tem de um equipamento de refrigeração, né, ela operando de maneira cíclica, e tendo o éter como elemento refrigerante, foi feito por Jacob Perkins em 1834, com a patente GB6662, tá? Em 1876, o engenheiro alemão Carl von Linde desenvolveu o primeiro refrigerador moderno, usando o processo de liquefação contínua de gases, quer dizer, o gás que vira líquido, que vira gás, que vira líquido. Esse processo foi inventado por Carl von Linde, tá? E ele usava como gás refrigerante o amoníaco. O uso desses gases, né, eles eram extremamente tóxicos e inflamáveis, né? O New York Times tem uma matéria que ele denuncia, né, esses refrigeradores domésticos, né, que usavam gases tóxicos e inflamáveis como muito perigosos para o usuário doméstico. Reflexo dessa campanha é que em 1928, 85% dos lares americanos com eletricidade não tinham refrigerador, porque era considerado um utensílio altamente perigoso, né? Lá pelos anos 30, o engenheiro Thomas Mingley e o químico Albert Haney, que eles eram funcionários da Frigidaire, que era uma divisão da General Motors, né, eles desenvolveram os CFCs, os hidrocarbonetos hidrogenados, né, que poderia ser usado como elemento refrigerante nas geladeiras sem as desvantagens de ser tóxico ou inflamável, eliminando assim o problema do risco, né? Então surge aí então o uso bastante difundido do Freon, né, que é o CFC12, e também do CFC11, né? Passam a ser usados em geladeiras e em ar-condicionados, né? Bom, na década de 70, quase 1 milhão de toneladas de CFCs e compostos semelhantes eram produzidos anualmente, tá? Em 1974, surge um fato novo, tá?
Os pesquisadores Sherwood Rowland e Mario Molina, do México, eles demonstraram que os CFCs eram os responsáveis pela degradação da camada de ozônio. Tá? Uma pesquisa que lhes rendeu o Prêmio Nobel de Química em 1995. Bom, então a gente afasta de vez a teoria de que isso é fictício. Não é. O efeito CFC na camada de ozônio foi merecedor de um Prêmio Nobel de Química. Sinal de reconhecimento na comunidade científica, né? Bom, isso em 1974, essa pesquisa. Em 74 ainda, a DuPont assumiu como novo presidente o Irving Shapiro, que ele deu uma orientação mais pró-ambiental para a empresa. Tá? Sabendo dessa pesquisa, a DuPont então financiou pesquisas alternativas que confirmassem ou negassem o que havia sido dito ali, e financiou no valor de 3,5 milhões de dólares para pesquisas nessa área. Tá? E, paralelamente, a DuPont fez pressão no Congresso americano para que ele não adotasse leis contra os CFCs, tá? Até que se chegasse a um laudo conclusivo. Tá? Apesar disso, vários governos estaduais eles adotaram medidas contra o uso dos CFCs. Tá? Enquanto isso, as concorrentes ICI e Atoshen continuaram a comercializar CFCs no mundo. A partir de 1976, a DuPont mudou a política. Ela passou a cooperar com o governo para qual seria a melhor forma de redigir uma legislação para incluir os CFCs. São as leis tóxicas para incluir o CFC nas Toxic Substances Control Act. Tá? Em 1980, a DuPont ajudou a organizar um comitê, a Alliance for Responsible CFC Policy, tá? Junto com outras empresas. Então veja que a política da DuPont inicialmente, né, não aceitando essa pesquisa, logo nos anos 76, 1980, ela já passou a mudar sua opinião. Né? Bom, em volta da Terra existe uma camada bem frágil, que é a camada de ozônio, que é O3, camada de ozônio, tá? Que nos protege dos raios ultravioletas. Tá? Em 1977, cientistas britânicos detectaram pela primeira vez a existência de um buraco na camada de ozônio sobre a Antártica. Tá? Mais recentemente também foi detectado no Polo Norte. Tá? Foi somente depois dessa constatação desse buraco na camada de ozônio é que as pesquisas lá de 74 passaram a ter mais credibilidade, mais atenção. As pessoas passaram a dar mais atenção nessa pesquisa. E isso é que causou também a mudança de comportamento da DuPont. Ela viu que não dava mais para ir contra essa verdadeira campanha contra os CFCs que estava se iniciando. Tá? Então o que acontece é que o CFC ele tem cloro. Quando esse cloro chega lá na camada de ozônio, ele reage com o ozônio e, consequentemente, o ozônio é transformado em oxigênio. De O3 passa para O2. O problema é que o oxigênio não é capaz de filtrar os raios ultravioleta. Uma única molécula de CFC é capaz de destruir 100 mil moléculas de ozônio. Tá? Bom, em 1978, os Estados Unidos proibiram o uso de CFCs como freon em latas de aerosol. Tá? E daí uma série de medidas contra o uso. Né? Lembrando que a patente do CFC de fato é da DuPont e ela de fato estava para expirar em 1979, né? Tá bem aí no meio dos acontecimentos. Em 1986, com novas patentes aí em mãos, a patente, a DuPont já havia mudado sua orientação de ser contrária ao uso dos FCs. Já era contrária aos usos dos FCs nessa época. Né? E posteriormente foi assinado em 1987 o Protocolo de Montreal,
pedindo que os CFCs fossem banidos em todo o mundo, tá? É interessante notar o seguinte: com a eliminação dos gases que geram um buraco na camada de ozônio, a tendência é que a camada de ozônio ela se recomponha, tá? Isso, as estimativas era que já se recompõe em 2017, já fosse se recompor, tá? Em 2017, não, ou melhor, em 2017 o buraco de ozônio já reduziu o tamanho, chegando ao seu menor tamanho desde 1988. Então ele começou a ter uma tendência de reverter o tamanho, né, do buraco da camada de ozônio. Bom, então houve essa mudança de opinião da DuPont, né? Entre os novos refrigerantes testados e aprovados, teve o HFC 134, que só surgiu em 1990. Então, recapitulando, aquela ideia de que a DuPont colocou o CFC de lado porque ela já tinha um substituto na mão, não procede. O substituto comercialmente viável, o HFC 134, só apareceu na década de 90. E a outra questão é que o titular da patente do HFC 134 não é a DuPont, é a ICI, né? Imperial Chemicals. Então, durante a década de 80, não havia simplesmente um substituto comercialmente viável para os CFCs, tá? Hoje em dia, até o HFC 134 já está em tendência de não ser mais usado. O que é mais usado hoje é o HC 600, o isobutano, e o ciclopentano, né? São dois. Por quê? Porque o HFC 134 se descobriu que ele dava problema, ele era um gás que causava efeito estufa. Então ele não atacava a camada de ozônio, mas causava efeito estufa. Então ele foi abandonado, desestimulado seu uso em sequência, né? Bom, então essa é a questão, a conclusão final, quer dizer, essa história de que houve um conluio da DuPont para eliminar os CFCs e inserir seus novos produtos, perpetuando as suas patentes, ela não procede. Primeiro que as datas não coincidem, segundo que o substituto que foi mais usado, HFC 134, não é da DuPont, é da Imperial Chemicals. E a ideia de que o CFC não causa qualquer problema na camada de ozônio também é outra coisa que não tem menor cabimento. Quer dizer, não só foi merecedor de um prêmio Nobel, como ainda hoje você tem agências internacionais que controlam eventuais empresas que estejam infringindo o protocolo lá de Montreal, que não pode fabricar CFC, ainda hoje é mantida essa regra geral. Muito obrigado.